Olá, gente, continuando nossa aula. Vamos falar agora da partilha, tá? Que tá a partir do 647. Então, o que a gente viu? A gente viu o inventário, a regra geral, né? Quando algum tipo de impedimento, você usa esse procedimento mais genérico. Vimos dois procedimentos que simplificam esse procedimento mais geral, que é o arrolamento sumário e o arrolamento legal. E agora nós iremos ver a partilha desse primeiro procedimento geral. No arrolamento que a gente acabou de ver, a própria partilha já está dentro do procedimento. Então, essa partilha que a gente vai ver agora é para aquele primeiro, a continuação do primeiro diagrama que a gente fez, tá? Eu já não coloquei direto para que a gente visse bastante as diferenças em relação ao inventário, do inventário geral. Bom, o judicial, né, geral. O termo inicial da partilha é o encerramento do inventário a partir daquele cálculo judicial, né? Terminou o cálculo judicial, encerra-se o inventário. E aí, então, começa a partilha. No 647, 647, diz assim o artigo, ó. Começa, então, da partilha, o item no código, e vem. Cumprido o disposto no artigo 64, parágrafo 3º, que é o cálculo, o juiz facultará às partes que, no prazo comum de 15 dias, formulem o pedido de quinhão e, em seguida, proferirá a decisão de deliberação da partilha, resolvendo os pedidos das partes e designando os bens que devam constituir o quinhão de cada herdeiro. Então, vejam, aqui as partes já vão formular o pedido de quinhão. Você já se sabe todos os bens que tem e as partes ali vão dizer quais são as porcentagens ou qual seria... eu tenho um bem que vale pouco, mas eu gostaria de ficar por motivos... Ou já está comigo, né? E aí, então, precisa ser dividido isso. Porque se você fica com um carro que já está com você, né? Era do seu pai, mas você usava, por exemplo. Né? E praticamente é seu. Mas você pede ele, então, para ficar com o carro. Veja, esse carro já está, vamos supor, dividido... O quinhão, em tese, seria 1/4 para cada um. Você quer ficar com ele. Você vai ter que, então, compensar em relação a outras coisas. Então, esse pedido aí que está sendo dito, dessa pedido de quinhão, é justamente para que as partes coloquem ali o qual seria essa divisão proposta, tá? Aí o juiz, então, a partir desse, que é o prazo de 15 dias, ele vai decidir sobre essas questões. Tá? Aí, então, vem essa decisão de deliberação de partilha. Então, tá no caput desse artigo que eu acabei de falar. Aí vem o parágrafo único. O juiz poderá, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de fruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro, cabendo a este, desde o deferimento, todos os ônus e bônus decorrentes do exercício daquele direito. Então, está simplesmente dizendo que o juiz pode aqui deferir já antes do término do inventário, que a parte, nesse ponto aqui do encerramento do inventário, já fique em posse de um determinado bem. Posteriormente, vai haver o 648 é interessante, que fala dos requisitos que o juiz, então, deve observar para fazer essa deliberação da partilha. Então, os requisitos do 648. Máxima igualdade possível quanto ao valor, a natureza e a qualidade do bem, a prevenção de litígios futuros e a máxima concordância dos co-herdeiros, do cônjuge ou do companheiro, se for o caso. Então, ele tem que tentar. O juiz não pode querer, a partir da deliberação, criar mais conflito, né? Então ele tem que basear na igualdade, em algo que as partes então fiquem confortáveis e ele saiba disso, né? E aí ele vai fazer essa deliberação. A partir da deliberação, há um esboço de partilha.
O juiz já deliberou. Então, 651 diz o seguinte: o partidor organizará o esboço da partilha de acordo com a decisão judicial, observando nos pagamentos a seguinte ordem. Aí, então, aqui tem o partidor ainda, né, nessa partilha, que vai fazer esse esboço em relação a quem deve ser atendido primeiro. Então, quem deve ser atendido primeiro? Dívidas atendidas, meação do cônjuge, meação disponível, quinhões hereditários a começar pelo cordeiro mais velho. Aí o 652 diz, feito esse esboço, né, que já o esboço, assim, o que seria? O juiz vai deliberar e esse esboço só vai ratificar, né? Se tiver contador aqui, em casos muito também que sejam necessários. Feito o esboço, as partes manifestar-se-ão sobre esse no prazo comum de 15 dias e resolvidas as reclamações, a partilha será lançada nos autos. Então, depois desse esboço aqui, tem 15 dias para que as partes eventualmente façam alguma reclamação, ele usa esse termo, né? Não usa impugnação. Então, faça alguma reclamação. Final. Aí o juiz, caso não haja reclamação, né? Passado esses 15 dias aqui, haja acordo. Se houver reclamação, o juiz vai decidir. E aí, logo depois, há o lançamento da partilha nos autos. O juiz vai lançar finalmente a partilha. 652. Aí que vai aqui. Ainda tem que ser feita aqui, nesse momento. Veja, o cálculo foi feito, o cálculo e o pagamento do imposto foi feito antes, mas aqui há o comprovante, tá? Das quitações fiscais, que não podem ser feitas administrativamente. Peraí. 654. Então tem que apresentar o comprovante das quitações fiscais nas duas fases, tanto na fase de inventário como depois também no momento da partilha? Então, naquele inventário que a gente viu, o imposto ainda acabou de ser calculado, né? Sim. Não, ele não. Mas teve o demonstrativo das quitações fiscais. Não, ainda não. Que horas? Não teve no imposto. Na outra aula que eu falo é num outro dia, não hoje. Não, hoje, então, peraí, então vamos organizar. Aquele rito geral mais longo, a gente, quando chegou ao fim dele, eu ainda não tinha falado da fase da partilha, que é a outra fase. O arrolamento envolve, no rolamento já há todo o procedimento que a gente fez, a partilha já é feita. Entendi. Dentro desse procedimento. E aí realmente eu poderia ter feito o inventário geral, a partilha geral e depois explicado os arrolamentos. Mas como eu ficava falando, porque no arrolamento eu achei que fosse ficar mais fácil, mas confunde mesmo. Da próxima vez que eu der isso, eu vou falar já do inventário, partilha geral e depois a diferença, tá? Mas voltando então, no inventário geral ainda não houve o cálculo do imposto, tá? Então olha o 654. Peraí. 654. Pago o imposto de transmissão a título de morte e juntado aos autos a certidão ou informação negativa de dívida para com a Fazenda Pública, o juiz julgará por sentença a partilha. Então, além de não poder ser administrativamente, precisa da certidão negativa. Naqueles arrolamentos, não precisa comprovar, mas não precisa comprovar por meio das certidões, tá? Então,
Então, nesse caso, a comprovação vem aqui. Então, bem no final, depois que o juiz lançou a partilha nos autos. Vejam que esse negócio de lançamento, não sei o que, não tem nada disso no outro. O juiz, inclusive no outro, vocês forem voltar depois para estudar, na petição inicial, as declarações que eles têm que ter, por mais que um é um pouco mais conciso, o outro tem mais fases, esses arrolamentos eles já dispensam já na própria declaração ali do inventariante, ele já põe o plano de partilha. Por isso que eu até queria falar antes para vocês verem a diferença. A partilha só vai acontecer aqui depois de tudo isso. Geralmente nessa petição inicial, já é até colocado o plano de partilha que se pretende. Aqui o plano de partilha é só depois que for pago o imposto judicialmente, mas depois da avaliação judicial, depois de citar todo mundo, depois de impugnar, depois de... Tá? Bom, depois dessa comprovação, há a sentença de homologação de partilha, e aí você viu que no outro acabou por aí, né? Nos arrolamentos, eu terminei. Sentença de homologação ou sentença de adjudicação no caso do herdeiro único. Aqui, depois dessa homologação da partilha, que está no 654 também, há a expedição dos formais de partilha. Então, vamos ler o que fala, ó. No 653 está falando do que constará, né, o esboço. Então, 653 aqui o esboço da partilha, que a fase anterior. 655 fala do formal de partilha. O que é? Transitada em julgado a sentença mencionada no artigo 654, receberá o herdeiro os bens que lhe tocarem e um formal de partilha, do qual constarão as seguintes peças: termo de inventariante e título dos herdeiros, avaliação dos bens que constituíram o quinhão, pagamento do quinhão hereditário, quitação dos impostos e a própria sentença. Então, no formal de partilha, depois dessa sentença de homologação, justamente para dizer assim, fechamos o inventário. Realmente todo mundo recebeu o que tinha que receber e terminou aqui, tá? Esse formal de partilha no caso dessa partilha maior. E aí acabou. Nesse procedimento mais geral, ele tem que, em tese, respeitar aquele prazo de 1 ano ou tanto faz? Tem, né? Mas é a mesma coisa que a Fazenda Pública também tem 15 dias para se manifestar, mas se ela não fizer isso, o inventário não anda, é impróprio. Só para constar. Só para constar, né? Porque aí você imagina, se pode menor, se pode maior. Não, é prazo impróprio. É prazo impróprio. E na prática nunca vi. A manifestação em 15 dias, né? Não, 1 ano. Também não. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vou falar uma coisa muito importante. Nos casos dos arrolamentos que eu falei, eu esqueci de citar o artigo 665, que diz assim, ó: o inventário processar-se-á também na forma do artigo 664, que é o legal, ainda que haja interessado incapaz, desde que concordem todas as partes e o Ministério Público, tá? Então, naquele de valor de 1.000 salários mínimos, é possível incapaz nesse caso. E no outro, uma das regras é que no sumário, a regra é que seja parte capaz e amigável, né? Mas na outra pode, esqueci de fazer essa diferenciação, é importante. Então, veja, é muita regrinha, né? Esse negócio de que horas que o Ministério Público pode participar, se é obrigação ou não. Aí que geralmente vai para prazo. Mas, entendendo essa sistemática geral, assim, para uma primeira fase, na verdade só cai em primeira, por que isso aqui dificilmente cairia numa prova prática? Uma que você já identifica a peça muito facilmente. Outra que você vai falar o quê? Você vai falar assim, impugne o herdeiro. Tipo, é muito fácil, não tem... Porque o difícil é entender o procedimento. Então, as perguntas vão ser perguntas de geralmente teste, querendo confundir. No arrolamento tal, o Ministério Público é obrigado. Não é né? Essa regra. E...
Imagina faça um termo de compromisso. Não existe. Termo de compromisso. Fulano de tal presta compromisso dizendo que irá bem e fielmente cuidar desse. Podia ser só de pegadinha, né? Pra ver a pessoa fala, gente. Não é possível que estão dando a prova. Aí a pessoa inventa outra coisa, né? Bom, voltou aí? Tá ligado? Já tava. Outra eu falei na aula passada, mas já que então estamos aqui, é importante retomar que o 666, eu falei dele na aula passada, como regra geral, mas não vale só para o arrolamento, tá? É para, tá aqui na parte do arrolamento, mas é uma regra geral. Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento de valores previstos na Lei 6.858 de 1980. Aí eu coloquei quais são. Vocês lembram, assim, por exemplo, se caísse na prova, eu lembro de alguns nomes. Vocês lembram? Quais são esses valores que independem de alvará? 666, mas 666 remete a essa lei. E essa lei fala isso. Dispensa de inventário para a percepção das vantagens econômicas deixadas pelo DECUSNU, FGTS, PIS/PASEP e tudo que está no banco. Então vocês pensam assim, tudo que tiver no banco e PIS/PASEP. Desde que seja o valor de 500 RTN que a gente viu que deve dar, com quanto que eu tinha falado? Que daria 500, até 20, 30 mil no máximo, né? 25, 30 mil. Precisa ir para saber exatamente, precisa fazer aquele, um índice, então precisa calcular de acordo com esse índice que dá mais ou menos isso. Então esses valores, se tiver, a pessoa deixou no banco 20 mil reais, vamos pôr para não ter, o 20 mil reais provavelmente está dentro desse valor, e só isso, não deixou mais nada, é possível que esse inventário, esse valor seja levantado por alvará. Então você só pede para o juiz, eu preciso de um alvará para ir ao banco tirar esse dinheiro, não precisa fazer mais nada. Seguro de vida, sim. Qualquer... Não, né? Não, porque depende do tipo de seguro aí, eu preciso ver, porque... Não entra. Porque já tem que estar lá, né? Seguro de vida ela vai receber depois. Já tem que estar na poupança um dinheiro. Uma aplicação feita. E às vezes se discute, inclusive no seguro, para quem vai se pagar. Porque aí é um direito que ainda não está no banco. Ainda precisa receber da instituição X ou Y, então aí tem que fazer a apuração de deveres lá no primeira declaração ou na declaração do arrolamento. A gente já passou por assim, 90% do inventário. Vejam, 2 aulas quase passamos 90% do inventário. Mas é grande mesmo. Falei, tem 80 e poucos artigos, e então... Sobre os itens, vai ter então o item, como é que ele está separado no código. Regras gerais, que a gente focou mais na aula passada, que vai mais ou menos até o 614. Aí depois vem quem são, fala sobre o administrador provisório, inventariante. E já começa a falar a partir do 617 do inventário geral, né? Que é esse que a gente falou no início. Aí depois tem um item específico que ele vai falar, que tem um item que ele vai falar da colação, tá? Colação é quando alguém que recebeu alguma herança precisa dizer no inventário, né? Trazer ao inventário, trazer essa colacionar, precisa trazer os valores que foram doados para que se igualem às legítimas, ou seja, para que se saiba se o valor doado não saiu daquela parte legítima da sucessão. Então isso precisa ser apurado. No caso, volta lá naquele geral, confunde agora a primeira vez, vocês estão vendo isso, eu estou jogando, mas isso volta lá naquele primeiro, no inventário geral, naquela parte de primeiras declarações, impugnações, tá? Então a primeira vez que você tem que falar nos autos se você recebeu doação do DECUJUS, você precisa mostrar isso aos autos. Se você não mostra, aí tem o procedimento que é da colação, que mostra o que acontece, sequestro de bens eventualmente, tá? Do bem doado, caso o herdeiro não concorde com o valor que algum outro herdeiro diz que ele doou, e aí tem esse procedimento. Eu não vou focar nele, tá? Mas deem uma lida, porque assim, não é que não seja importante, mas não é algo que vai, assim, acrescentar tanto. Vai acrescentar uma coisa que eu vou falar depois no final, que tem a ver com as cautelares e com outras questões aqui, mas aí eu comento.
tá? Mas deem uma olhada, porque a gente precisa terminar isso hoje e a gente também precisa ir embora, porque vocês são ótimos, mas são filhos de Deus. Então, vamos falar eu vou focar um pouquinho mais no procedimento de pagamento da dívida do espólio. Porque hoje estamos num Brasil com mais de... Tudo bem, são números grosseiros, são números até que o Serasa, né, não sei como divulga, como é exatamente esse índice, mas o que a gente vê na mídia e nos índices que são divulgados, que temos no Brasil chega a ser quase 50% de pessoas inscritas, né, no Serasa. E pensando que isso já inclui toda a população. Então, pensando que a gente está falando de muitas pessoas que não têm 18 anos para contrair dívida, a gente está falando de um número muito grande de endividados no Brasil. Então, e vocês viram, né, a nova da CNH e do passaporte. O mais legal é que o passaporte tem mais restrições para ser constrito, né, do que a carteira de motorista. Todo mundo tem passaporte, né? Bom, vamos... Não faz sentido o que é mais... né? Bom, então vamos voltar agora para falar do pagamento da dívida do espólio. Ai, parou de funcionar. Vamos ver a outra. Olha. Pagamento, dívida, aquelas que começam a abreviar tudo pelo tempo. Ó, 642 a 646. Então, quando vocês estão escrevendo aí, só deixar claro, né, para quem está assistindo em casa ou eventualmente assiste, isso aqui dá para passar muito rápido, mas não é a função desse curso, não é a ideia desse cursinho, né? E é um tema importante. Bom, então aqui a gente vai falar agora de um item que é o pagamento da dívida do espólio, né? 642 ao 646, e o procedimento resumido é esse. O que vai acontecer então? Na petição inicial, qual o requisito dessa petição inicial? É obrigatória a prova literal da dívida. Então, se a dívida ela ainda precisa ser declarada pelo juiz, ela existe, mas ela não está num contrato com título extrajudicial, ela não tem uma prova realmente robusta, aí ela precisa então ser discutida inicialmente numa ação de cobrança, para depois você já poder fazer essa habilitação do credor. Aqui então a petição inicial já presume-se que há uma prova literal da dívida. Não havendo, o próprio juiz já vai remeter para as vias ordinárias, para o procedimento ordinário, para discutir isso. Então, coloquei quais são as observações, né? Observação que diz aí, eu não notei o artigo, mas diz que vai ser autuado em apartado e por dependência, ou seja, por mais que seja
no processo, junto, vai ser um item separado, né? Não chega a ser uma ação própria, mas é um incidente em apartado, né? Então, diz aí que essa ação vai ser atuada em apartado e por dependência. Bom, aí tem duas opções, né? Essa petição inicial, obviamente, é do credor, né? O credor vai entrar com essa petição inicial, provando com a prova literal da dívida, e aí as partes vão se manifestar. As partes podem concordar, no sentido assim, devia, tudo bem, né? Que a gente pode fazer, tá aqui, e aí, nesse caso, ixi, eu pus errado aqui, gente, peraí. Partes concordam e partes não concordam. Então, se as partes concordarem, o juiz vai habilitar esse crédito. Então, o juiz vai, na verdade, ele vai declarar, né, esse crédito habilitado. E aí depois a separação desses bens, que podem ser móveis, imóveis, dinheiro, qualquer coisa que cumpra com essa dívida. E é possível, inclusive, depois dessa separação, a alienação de bens. E depois da alienação de bens, obviamente, o credor vai ser satisfeito. E isso quando, gente? Isso quando o credor se habilita. Então, quando ele entra com a petição inicial, ainda está ocorrendo o inventário, não estamos na fase de partilha ainda, acontece isso. Vamos ler muito rapidamente o 642, que fala sobre esse pagamento de dívidas. Então, chama do pagamento de dívidas. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. Aí vem no parágrafo 1º o requisito da petição inicial, o requisito da distribuição, e aí vem o parágrafo 2º falando da concordância das partes e dessa habilitação do juiz. Beleza. Caso as partes não concordem com o valor, ou vai se sentir prejudicado de alguma forma e não está de acordo com o valor estipulado e tal, ou com até a dívida, essa dívida esse documento é falso, qualquer outra questão. Aí o juiz então vai remeter para as vias ordinárias, ou seja, tem que ser discutido numa ação própria. E aí esse artigo que sempre é importante, fala o 643, parágrafo único, sobre a reserva cautelar de bem. O que é isso? Olha lá. O juiz mandará... 643, o caput, eu vou ler primeiro. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido do pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias. Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar em poder do inventariante bens suficientes para pagar o credor, quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação. Então, como que é possível aqui, quais são os requisitos para que essa cautelar ocorra? É necessário, então, né, que o documento, essa prova literal, de fato prove essa dívida e que não haja impugnação fundada em quitação. Então, as partes vêm e falam assim, eu não concordo, olha aqui o recibo pago. Aí, nesse caso, mesmo que se queira discutir em vias ordinárias, o juiz não pode fazer essa cautelar. Então, o que serve essa cautelar? Eles ainda vão discutir, mas o inventário não vai ser suspenso. Então, a ideia dessa cautelar é que ela separe aqueles bens e para que aqueles bens não entrem na futura partilha que pode estar ocorrendo. E já seja destinado ao credor. Lembra que a gente acabou de ler, né, na partilha, que na hora que está fazendo esse esboço de partilha, a primeira pessoa que tem que ser vista nesse esboço é as dívidas, né? Então, são esses credores. Não lembro agora o artigo. Mas, enfim, isso aí, então, é para ser separado no inventário, para que antes de ocorrer a partilha, porque imagina se depois, olha o trabalho, se não há essa cautelar, depois, veja como aquilo que a gente estudou na aula da cautelar e provisória. A cautelar, ela está ali só resguardando aquele direito que ele pode vir a ter. Pode ser que não aconteça, né? E aí ele tem essa cautelar própria no caso de pagamento de dívidas.
com esses requisitos. Quais são os outros tipos de cautelares que existem específicas no procedimento de inventário? Temos a cautelar do 627 e 628. O 627, parágrafo 3º diz: em relação à impugnação das primeiras declarações, com relação a um tipo de impugnação possível, que é a impugnação sobre a qualidade do herdeiro. Qualidade no sentido, não é irmão, né? Não existe. Então, verificando que a disputa sobre a qualidade de herdeiro, que alude o inciso 3, demanda a produção de provas, que não a documental, o juiz remeterá a parte às vias ordinárias e, nesse caso, ao sobrestamento, e sobrestará, até o julgamento da ação, a entrega do quinhão que na partilha couber ao herdeiro admitido. Tá? Então, nesse caso, discute-se o herdeiro, o inventário é suspenso e é possível que haja essa cautelar. Aí você pensa, então essa cautelar precisa só que esse herdeiro haja essa discussão e essa discussão seja remetida às vias ordinárias? É o único requisito? Não. Aí vem o STJ e já decidiu que precisa ter o fumus boniuris, que não é automático essa cautelar, ou seja, não basta que venha um herdeiro que não seja, que os demais herdeiros não concordem, eles irão discutir essa questão nas vias ordinárias. Não basta que aconteça só isso. É preciso que, para que haja essa reserva de bens para esse herdeiro que ainda não foi incluído no inventário, que haja o fumus boniuris ur periculum in mora. Eu, sinceramente, assim, preciso ver mais. Eu vi essa decisão em relação ao 627 e 628. Sobre o que a gente acabou de falar dessa cautelar de dívidas, a doutrina diz que o requisito seria esse que a gente falou, né? Da prova literal estar suficientemente comprovada e não haver, a briga entre eles não for relativa à quitação. Não seria, nesse caso, é possível uma cautelar sem fumus boniuris, desde que o credor venha, ele vá para as vias ordinárias, não para discutir uma prova de quitação, e ele tenha se fundado em provas suficientemente verossímil. Mas é possível que até a isso se estenda, tá? Estou sendo bem sincera, eu procurei bastante, preciso realmente procurar mais, mas na doutrina eles passam bem en passant. E eu não achei jurisprudência. Dos outros eu tenho certeza, tá? Do STJ. Depois tem até decisão. Bom, e o caso do 628, olha, aquele que se julgar preterido poderá demandar sua admissão no inventário, requerendo-a antes da partilha, né? Então, veja, o outro era sobre a discussão sobre a qualidade de herdeiro daquela pessoa. Né? Se é herdeiro ou não. Não, isso aqui não é herdeiro, não é irmão do fulano, não é não sei o que, não é filho. Nesse caso aqui, alguém que nem foi citado, nem foi chamado. E aí essa pessoa aparece. Ele fala, eu fiquei sabendo, né, do inventário pelo edital. E aquele que se julgar preterido poderá demandar sua admissão no inventário, requerendo-a antes da partilha. Aí vem o parágrafo 2º, né? Se, para a solução da questão, for necessária a produção de provas que não é documental, o juiz remeterá o requerimento às vias ordinárias, mandando reservar em poder do inventariante o quinhão do herdeiro excluído até que se decida o litígio. Então, é a mesma coisa que está no parágrafo 3º do 627. Outra coisa sobre as colações, que eu lembro que eu falei, vou falar depois, que aí está no tema das cautelares. Na verdade, aqui não é nem cautelar, é possibilidade de caução, ou seja, na colação é possível também que esse herdeiro ele seja penalizado, esse herdeiro que não colacionou essa herança, ele seja penalizado. E aí vem o parágrafo 2º e diz que ele só poderá receber o quinhão enquanto se houver essa prestação de caução. Vou ler. 641, parágrafo 2º. Se a matéria exigir dilação probatória diversa da documental, o juiz remeterá às partes as vias ordinárias, não podendo o herdeiro receber o seu quinhão hereditário
enquanto pender a demanda, sem prestar caução correspondente ao valor dos bens sobre os quais versar a conferência. Então, sobre os bens que, no caso, ele não colacionou os documentos de acordo com o que a colação diz, que são os documentos da doação. E aí, sobre esses bens, ele não vai poder receber nada. O inventário continua, mas caso ele queira receber, ele tem que pagar caução, entende? Porque como não suspendeu, depois se o juiz reverter ele devolve esse... Já está calcionado, Então, se ele quiser receber antes do final... ele só tem antes do final da discussão do outra ação, né? Veja, acabou o inventário e está se discutindo ainda a questão da colação e da herança e da doação em um outro processo. E acabou o inventário. Ele pode receber os valores em relação a esse bem que está sendo discutido, só se ele calcionar. Então, assim, o 627, o 628 e o 641 fala especificamente sobre o juiz remeter às vias ordinárias. O 627 e o 628 fala sobre a cautelar e o 641 fala sobre a caução. Não fala de cautelar, mas fala sobre remeter às vias ordinárias e caução. Lembrando que o 612 fala, sempre que não tiver prova documental e tiver qualquer questão incidental no inventário que o juiz não possa decidir pronto, tem que remeter às vias ordinárias. É um pouco repetitivo tudo, né? Esse código poderia ser enxugado. E agora, terminando aqui a leitura, a aula sobre inventário, creio que já falei tudo, é interessante ver. Muda pouca coisa em relação ao inventário e partilha que existia no código antigo. Mudaram coisas pontuais, uma outra modificação, mas não houve assim, nossa, estruturalmente, que mudança, não houve. E aí a gente vê. Comecei a aula de procedimentos especiais explicando, né, qual era a utilidade deles, qual era a diferenciação entre o procedimento comum. E aqui fica claro da gente observar. A gente ficou 2 aulas também quebrando a cabeça com as tutelas provisórias. Precisa de ter perder 4 ou 5 linhas do código cada hora que fala sobre as vias ordinárias e as cautelares. Ou seja, deixou mais pesado o meu vadimento. Sendo que já existe uma tutela provisória com tudo aquela complexidade para o procedimento. Ou seja, se não existisse essa cautelar, você não poderia pedir? O juiz poderia dar ou não. E ainda mais quando o STJ, no 627 e no 628, pede o requisito do fumus boniuris e periculo in mora, aí fica mais desnecessário ainda, porque se você ainda fala assim, essa é uma cautelar diferente, ela é automática, por isso que eles estão explicitando. Cumpriu o requisito aqui tipo assim, no caso da prova literal, e o pagamento não está fundado em quitação de dívida, já recebeu, mesmo que ele não seja urgente, né? Mas no caso da cautelar do 627 e do 628, jurisprudencialmente, se exige o periculo in mora, por que então tem? Assim, é uma questão teórica para a gente ver que muitas das dificuldades, das complexidades que existem, né, poderiam ser resolvidas pelas reformulações que eles já fizeram na parte geral, né? Então, muito se fala sobre esse anacronismo desses procedimentos especiais. Por isso, por exemplo, a lei de alimentos, né? Hoje, o que eles tentaram fazer com as ações de família dali, as ideias mais gerais, que a gente viu poucos artigos e demorei, uma ideia super revolucionária, né? E aí hoje a gente tem essas cautelares, a gente tem cautelar tem antecipada, a gente tem muita... A lei foi feita em 1968, veja, na época não se falava em antecipação, então era muito claro que esses alimentos provisórios eram... tudo bem que foi remendada, né? Não era assim desde o início, mas era muito claro entender por que tinha que ter um procedimento especial. Mas agora fica até conflitante, porque ali fala que, por exemplo, o prazo, caso não haja conciliação, o prazo ele é de acordo com o que o juiz decidir na lei de alimentos. O prazo normal do CPC em relação a ações de família é 15 dias. E aí, né? Aí o juiz usa 5
mas a parte pensa que é 15. E, enfim, fica... Porque aí você vai falar, mas é procedimento especial, tem que usar a lei dele, mas ele é todo remendado, tem horas que sem o CPC ele não funciona, então você não sabe exatamente que horas usar o quê, e acaba ficando um pouco confuso. Mas eles, né, precisam saber, e é só a minha última observação aqui, enquanto a gente baixa essa fritação que aconteceu agora da cabeça. Bom, terminamos então. Aí eu aqui tenho umas questões que eu acho que vocês vão ver que já estão sabendo bastante. Porque essas aulas detalhadas, assim, pelo menos funcionam para isso. Vamos ver se eu acho aqui. Antes de terminar, eu esqueci só de falar da sonegação de bens. Por exemplo, se inventariante, isso é importante. Se há uma ocultação maliciosa do bem do inventário ou da colação, tá? Precisa então haver essa ocultação maliciosa, né? E com essa intenção de ocultar. A lei, onde vai falar sobre a sonegação, não vai estar no CPC, tá? Tá lá no Código Civil, 1992 e 1995. E no CPC está falando, sim, desculpa, no 622. Quais são as sanções para esse sonegador? Se ele é apenas herdeiro, né, perderá o direito sucessório sobre o objeto sonegado. Então, eu não vou falar que ele tinha um carro. Perdeu o direito de, depois, quando descobrirem, né, você não tem direito sobre esse bem. Se já não mais o tiver em seu poder, terá de pagar ao espólio o respectivo valor mais perdas e danos. Então, quando descobriram que ele sonegou o carro, ele já vendeu, já virou pó. Não interessa, ele ainda tem que pagar perdas e danos. E a sobrepartilha? A sobrepartilha é quando há um erro na partilha, não necessariamente, pode ser por sonegação, mas não necessariamente por sonegação, tá? Também existe, não falei. Acho que está aqui também. Se o herdeiro for também inventariante, além da perda do direito mencionado, sofrerá remoção da função. Tá? Então, ele perde direito sobre os bens e, no caso de ser inventariante, ele deixa de ser inventariante. Não sei se eu pus aqui, tá? Acho que eu não pus. A sobrepartilha tem um item próprio, tá? Depois aqui da partilha. Eu não achei o slide, mas eu vou ler aqui. No 658 está falando formas de você rescindir uma partilha. Que também é diferente de sobrepartilha. Você vai anular aquela partilha por algum vício, né? Como? É rescindível a partilha julgada por sentença. Nos casos mencionados no artigo 657, que aí tem aqui, ó, a partilha amigável, tal, e tá falando no caso de coação, né? Então a partilha é anulável no caso em que houve ali um consentimento, mas depois descobre-se que esse consentimento não foi voluntário, né? Por exemplo, aí tá falando aqui no 658 que é possível que haja a rescisão, né? Por exemplo, nesses casos. E o 2 se feita com preterição de formalidades legais, né? Houve algum erro ali, uma fase importante que não foi respeitado. E se preteriu o herdeiro ou incluiu quem não o seja. Então, há um herdeiro preterido que não chegou a tempo, mas ele aparece depois. É possível ele pedir uma rescisão dessa partilha, tá? Mas veja, aqui o 658 fala em rescisão. O parágrafo único do 657 fala em anulação. Por quê? A anulação é da partilha... na partilha amigável, tá? E aí, então... preciso desse... Peraí. Não, essa aqui é quando... São as partilhas, não a anulação, né? Opa! No caso de ter sido partilha amigável. E no caso de ter sido judicial, partilha amigável, quando que ela vai ser? Nos arrolamentos, ou mesmo se for judicial e todo mundo tiver concorde. Tendo sido a partilha judicial, que é aquela que a gente viu por último, a sentença
será desconstituída após o trânsito em julgado por meio de ação rescisória, tá? Então, aí tem uma diferença. A amigável, ela é anulável, e aí o prazo é de 1 ano. E quando ela é judicial, ela é rescindida em até 2, tá? Essa é a diferença. Muita regra, né, gente? Bom, acho que agora terminamos. Se não terminamos, a gente finge que não existe a regra. Mas vamos fazer umas questõezinhas para tá. Eu não vou começar a ação possessória porque não adianta. Aí eu sei que vocês estão com tempo. Eu por mim ficaria aqui até meia-noite, mas não. Eu sei que para quem tem casa é indiferente, né? Pode pausar, ir na geladeira procurar alguma coisa. Mas vamos lá. Foi? Ai. Foi. Tá pequenininha, mas vamos lá. Defensor público substituto na Defensoria de Santa Catarina, FCC. Então, vamos lá. De acordo com as disposições do novo Código de Processo Civil, quanto ao inventário, essa aqui eu acho que é eu que não formatei, tá? O juiz, então, qual que é a correta aqui? Não vejo gabarito. Vocês já viram? Já, sem querer. Mas eu tinha posto pra aparecer. Não sei por que não foi. Tipo, sabe, pra aparecer? Só depois, né? Eu não sei. Bom, então depois a gente volta nessa. Vocês vão lembrar ainda, né? Vai. O juiz deve remeter às vias ordinárias a análise de questões que demandam qualquer outro meio de prova que não seja documental. Mas vocês acertariam? Aqui, é vedada a nomeação de herdeiro menor como inventariante? Não, desde que O foro da situação dos bens imóveis é estabelecido como regra geral de competência do último domicílio do decúbito. O juiz determinará de ofício que se inicie o inventário. De ofício? É porque antes era. É isso que eu ia falar. Às vezes tem audiência que eles falam. Mas não pode mais, não tem isso. Se nenhum dos legitimados requerer no prazo legal. Isso aqui existia, hoje não existe mais disposto. Se o juiz faz isso ou não faz, aí, gente. Mas não tá. E na sucessão testamentária, pode ser realizado extrajudicialmente o inventário, mesmo havendo herdeiro incapaz. Ou seja, muito errado. Tem incapaz e testamento. Ou seja, demoramos 1h30, mas se cair isso, você fala assim, vem em mim. Mesmo que você não estude isso nunca mais, vai ficar na cabeça, você vai lembrar na hora. E por isso que eu falo que não adianta, eu sei que aqui é um cursinho, mas eu falei, não adianta. Não é nem proveitoso. O negócio é assim, então vamos aprender. No inventário. Admite-se instrução probatória para apuração de débitos do espólio. Vamos lá, B. Incumbe ao inventariante a administração dos bens do espólio. Sim. Julga-se a partilha independentemente do pagamento do ITCMD. Pagar todos os tributos da fazenda. Não cabe nomeação de perito para avaliação. Será nomeado inventariante, preferencialmente o filho mais velho. Gente, olha lá, que maravilha. Mas imagina se você leu correndo isso aqui. Não dá se você viu 5 minutos de inventário. Mas também. Exaustão, né? Exaustão. Então vamos lá, o último aqui. Nossa, gente, quero muito que vocês façam uma prova semana que vem. Não, mas não tem gente que está presente. Sobre a matéria de inventário e partilha, assinale a proposição correta. O Código de Processo Civil prevê expressamente um inventário negativo para os casos em que os herdeiros e o cônjuge necessitem de uma declaração judicial de que o decúbito não deixou bem. A obrigatoriedade de se proceder ao inventário judicial decorre de estarem presentes cumulativamente 2 fatores: testamento, decúbito, mais a figura do interessado incapaz. Não. Obrigatoriamente. Deixa essa aí. Não dá pra fazer extrajudicial?
Existe ainda a possibilidade de se fazer o inventário e a partilha por escritura pública, quando todos os interessados forem capazes e concordes, constituindo título hábil para os atos da vida civil, exceto para o registro imobiliário, cujo ato dependerá da outorga judicial. Não, pode ficar. Alguns bens não necessitam ser inventariados, tais como saldos das contas de caderneta de poupança e fundos de investimento até certo valor, bem assim os saldos das contas individuais, do FGTS e do Fundo de Participação PIS/PASEP, sendo competente para a respectiva alvará judicial a Justiça Estadual. Pode ser. Vai. Eu achei que você ia falar, não necessita ser endereço. Se tiver. Não falei desse negócio de competência, mas enfim. O inventário e a partilha. Não, mas eu quero dizer, por exemplo, aqui às vezes você está falando de. Por exemplo, poderia ter. Sei lá, isso aqui é porque às vezes o fato de ser em instituição federal, entendeu? A pessoa tipo o inventário e a partilha deverão ser requeridos dentro de um prazo máximo de 30 dias a contar da abertura da sucessão, sob pena de imposição de multa sobre o imposto. 60, né? Tá ótimo, acabamos aqui. Depois essa D, tá? É a D? Aqui, o que tá errado? Tá meio estranho mesmo. Mas o que tá errado? Essa daqui. Aqui essa tá muito certa. Cumulativamente. Por exemplo, se só tiver o testamento, já pode. Tá? Então, maravilhoso, gente. Muito obrigada por mais um dia de sucesso.